Tarde a todas, boa tarde a todos. O que eu gostaria de complementar em relação a essa questão de fazer propostas sobre drenagem sustentável é o recorte territorial. Quando a gente fala sobre a água, a gente tem que entender primeiro o que a água deixou para a gente no território. Ela esculpiu o território. Então a gente não vai em comunidade atravessar o morro para ir para o outro lado do morro, para ir em outra bacia hidrográfica, para ir para uma padaria. Então a comunidade, quando a gente pensa no urbanismo focado nas pessoas, a gente já pode usar, se apropriar do que a água recortou para a gente, né? Isso seja no centro, seja na periferia, seja onde for. A gente vai falar da água, a gente tem que se importar com o recorte territorial. Então a gente pode, por exemplo, pegar uma área de contribuição da água da chuva num lugar onde que estão propondo um piscinão. Então, com isso, a gente consegue entender aquela região, quanto de água a gente precisa tratar, captar, segurar, espalhar, socar, em vez de drenar, direcionar e despachar, que nem se fosse resíduo, né? A gente tem dela como riqueza, né? Que a gente precisa aproveitar essa água. Se não existisse chuva, a gente ia ter que inventar a chuva, né, para limpar a cidade. Porque o escoamento superficial da água da chuva, no momento de estiagem, ele é mais poluído que o esgoto. Então, se a gente limpa o rio, não trata o escoamento superficial, como que a gente vai tratar a água que está no rio e como a gente vai conseguir reaproveitar ela limpa, né? Que a gente precisa fazer a gestão de água limpa. Então, essa é uma questão. A outra questão é que, como as soluções baseadas na natureza e as infraestruturas verdes e azuis, elas são pulverizadas na paisagem, a gente precisa da participação social. E ninguém tem ainda essa consciência porque não há educação ambiental de qualidade nas escolas, a gente não tem feito oficinas, até mesmo nos momentos que a gente poderia investir como as audiências públicas do zoneamento, a gente não tem absolutamente nada, não tem regulamentação às audiências públicas, né? A gente tem que ter mais presença do CAL, precisa ter secretarias um pouco mais atualizadas, e a gente precisa de pessoas que realmente entendam do que estão falando para poder ensinar as pessoas daquilo que elas querem participar. Então, se a gente tiver educação ambiental, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas entendam o que elas estão, onde que elas vivem, tenham pertencimento de território e consiga ter uma gestão urbana participativa qualificada, né? Então, era isso que eu queria contribuir nesse sentido. Obrigado, Rafael Sampaio.